alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Relembrando um pouquinho a aula anterior, que eu falei um pouquinho sobre os editores de imagem, né? Eu dei algumas dicas, expliquei um pouquinho mais para você conseguir encontrar qual é o melhor editor que faz mais sentido para o seu estilo de edição de imagem, tá? Então, com o editor, os resultados podem definir desde a luz perfeita até o melhor enquadramento. Mas nem sempre esses dois pontos são suficientes para ter a foto que você imaginava. Então, né, por meio de editor, a gente consegue trazer muito mais magia, a gente consegue fazer uma foto bem mais diferenciada. E, claro, se você encontra um editor que é fácil para você mexer e tem as ferramentas que são necessárias, né, para você editar a sua foto do jeito que você esperava, isso é muito mais interessante. Por isso que na aula anterior, né, eu trouxe um leque, trouxe vários tipos de editores, tanto para computador quanto para celular, para você ver qual que se encaixa melhor no seu perfil, tá bom? Aliás, essas ferramentas podem ser decisivas para sanar eventuais imperfeições e até mesmo compor o seu próprio estilo. Então, né, por meio dessas ferramentas, a gente consegue alterar imperfeições que acabaram ocorrendo no momento que a gente tirou a foto e até mesmo colocar ali um pouco mais do seu estilo, colocar algo que seja bem mais parecido com você, tá? Então hoje a aula vai ser bem parecida, mas vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque hoje a gente vai estar falando das imagens em movimento. Então, softwares para edição e tratamento de imagens em movimento, que no caso é o vídeo, tá? A aula anterior foi as imagens estáticas, as fotos, e hoje as imagens em movimento são os vídeos, tá? Então a gente continua no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje a gente vai focar, né, nos editores de vídeo, tá bom? Então, editores, o vídeo está mudando nossa maneira de comunicação e expressão. Cada vez mais pessoas tendem a gravar vlogs e compartilhar com amigos e familiares, compartilhar seus conhecimentos e experiências no YouTube, ou usar o vídeo para impulsionar os seus negócios online. Então, a gente sabe que hoje é a era digital, né? A gente já falou bastante sobre a evolução da tecnologia, e hoje está muito mais comum gravar vídeos, compartilhar vídeos, fazer vídeos para YouTube, TikTok, ou qualquer outra rede social, e também para impulsionar os negócios, né? A gente vê muitas empresas, até pequenos negócios, fazendo, né, o seu marketing em redes sociais e usando muito de vídeo. E se a gente consegue fazer uma edição bacana, aquilo ali fica muito mais profissional e fica muito mais interessante. Até mesmo se é um vídeo mais amador e a gente coloca alguns efeitos, aquele vídeo já fica mais legal e bem mais interessante, tá? Normalmente, esses programas de desktop gratuitos têm mais ferramentas e funcionalidades de edição em comparação com o editor de vídeo online ou aplicativos de edição móvel, que podem satisfazer as necessidades de criação em uma obra-prima ou estilo de Hollywood, ou apenas vídeos familiares. Então, como eu venho falando desde a aula anterior, a gente tem que ver qual é o nosso perfil, qual é a nossa ideia, o que a gente vai precisar, né, qual ferramenta a gente vai precisar para o estilo de edição que a gente quer, para o estilo de resultado que a gente pretende. Então, né, hoje em dia existe uma infinidade de editores de foto, de vídeo, para celular, para o computador, e aí a gente vai ver o que vai se enquadrar e se encaixar melhor, né, de acordo com o seu perfil. Também vou trazer vários estilos hoje, né, um leque novamente de editores de vídeo, e você vai ver o que se encaixa melhor no seu padrão. É claro que a gente sabe que os que acabam sendo um pouquinho mais básicos, às vezes tem menos recurso, e às vezes pode não ser interessante para você, ou muito pelo contrário. Por ter menos recursos, ele é um pouco mais simples, mais fácil de utilizar, não fica tão complexo e tão confuso, e aí pode ser mais fácil para você. Mas aí vai ser uma coisa que você mesmo vai definir, tá bom? Então, já entrando nos nossos editores de vídeo grátis para computador, né? Primeiro eu vou falar dos computadores, para computadores, e depois eu falo um pouquinho dos para celular, tá? Então, o Windows Movie Maker já foi a ferramenta de edição de vídeo gratuita mais popular do mundo para Windows. E os usuários podem fazer filmes caseiros com um simples arrastar e soltar, né? Que é uma maneira bem simples ali no momento da edição. Ele contém recursos como efeito de vídeo, transição de vídeo, edição de títulos e créditos, trilha de áudio, narração na linha do tempo e filme automático. Então ele tem bastante ferramentas, ele também é muito interessante. Ali a gente fala que ele já foi, mas ele ainda é muito interessante, então para quem utiliza algum Windows no computador, pode ser uma ferramenta bem interessante. Como eu falei, vale a pena a gente conhecer, porque a grande maioria dos aplicativos, ferramentas que eu falo aqui para vocês, grande parte delas é gratuita e tem uma opção paga, mas tem a versão gratuita, tá? Aqui eu não foquei tanto nas versões pagas, que eu acho que realmente os editores de vídeo são bem interessantes, esses gratuitos mesmo, tá?
Depois de excluir a edição de vídeo, você pode compartilhar vídeos diretamente nas plataformas de mídia social, incluindo Facebook, YouTube e Twitter. No entanto, ele não possui uma linha do tempo e falta alguns recursos avançados, como ferramentas de divisão de tela verde e efeitos de estabilização de vídeo. Então, aqui já trouxe até alguns pontos negativos, né, do Windows Movie Maker, mas mesmo assim ele também é uma ferramenta muito interessante, e aí vai depender do estilo de computador que você tem, se você quer, e se ele vai fazer sentido para você, tá? Avdemux, eu acho que deve ser assim que se pronuncia, mas se estiver errado, vocês estão vendo o nominho, e o que importa não é como eu falo, é o nome realmente e saber um pouquinho mais sobre o editor, tá? É um editor de vídeo gratuito desenvolvido para tarefas simples de corte, filtragem e codificação no Windows 10, 7 e 8. Ele suporta vários tipos de arquivos, compatíveis com DVD e MP4, então ele tem uma capacidade um pouquinho melhor em resolução de arquivos, tá? Então, isso também é bem bacana. Na sua interface, falta uma linha do tempo, portanto, você não pode adicionar filtros e transições. Então, né, quando a gente fala de linha do tempo, eu já tinha comentado, mas relembrando, né, que eu acabei não frisando novamente, para mim, linha do tempo acaba sendo tão comum, tão normal, né? É uma fitinha que fica, né, com o vídeo, uma com áudio, ou tudo junto, que você tem a possibilidade de colocar novas linhas, né, e colocar filtros, edições, transições, perdão, né, e você consegue fazer a edição por meio delas, tá? Então, quando não tem essa linha do tempo, às vezes fica um pouquinho mais complicado de fazer. Todo o design do Avdemux que muitas funções são para uso prático, não para fins elegantes. Se suas necessidades são fundamentais, esse software gratuito de edição de vídeo é uma escolha. Então, se você não quer fazer nada muito robusto, são pequenos detalhes, pode ser que ele faça muito sentido para você. Para edição avançada de vídeo, não pode permitir que você tenha mais controle. Então, se você quer fazer algo, já tem um pouco mais de noção de edição, ele não consegue te permitir fazer algo tão avançado. Ele é um pouquinho limitado, mas para quem está iniciando é interessante. A não ser que você já saiba mexer um pouco, aí pode ser que ele não tenha todos os recursos que você procura, tá? OpenShot. Outro editor de vídeo de código aberto que oferece recursos básicos de edição de vídeo, como aparar e cortar. Ele também fornece muitas transições e efeitos de áudio para ajudar a criar vídeos simples. Então, ele também é um pouquinho mais focado em vídeo simples, mas ele já tem algumas ferramentas um pouco mais interessantes, a gente já consegue colocar transições e efeitos, tá? Este editor de vídeo gratuito pode oferecer faixas de vídeo limitadas na linha do tempo. Então, ilimitadas, perdão, né? Ilimitadas na linha do tempo, então a gente consegue fazer várias faixas ali na nossa linha do tempo. Então, isso daí fica muito mais interessante, porque a gente pode trabalhar com vários efeitos e várias transições diferentes, né? Vai fazendo várias abinhas, a gente consegue se organizar e entender melhor o que a gente está fazendo. Você pode adicionar muitos vídeos e clipes de áudio. Ele também inclui modelos de blocos e efeitos de vídeo. Portanto, se você quiser dar mais detalhes ao seu vídeo, este programa de vídeo gratuito também poderá ajudar. Então, né, foi como eu falei, você consegue trabalhar de forma separada e colocar muito mais efeitos sem ficar tudo bagunçado ou sem você ficar confuso, né? Quando a gente for fazer as edições, né, de vídeo, vocês vão ver aqui, vão conseguir entender um pouquinho melhor, né, sobre o que eu tô falando, ou talvez vocês já até entendam, tá? Então, fica várias faixinhas e aí, por exemplo, numa única parte do vídeo, eu quero adicionar várias imagens ou vários emojis, GIFs, efeitos, filtros, né? Então vai ficando o original, vamos dizer assim, aí filtro, efeito, o GIF, a imagem, o desenho, vai ficando várias faixinhas. Quando a gente não consegue criar essas várias faixinhas, é um pouquinho ruim de trabalhar, tá? Então é isso que acaba acontecendo. Para edição de áudio, você pode usar formas de onda para visualizar seu áudio. Então, ele também tem essa possibilidade da gente separar, né? Conseguir ver o áudio em ondas. Então, para a gente editar também fica bem mais fácil de se visualizar, tá? Quando a gente for editar, eu acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. Se vocês não estão entendendo, em algum momento vocês vão entender. Mas aqui é já para falar de alguns editores, se você já tem o costume de editar, né? Ou já quer começar a fazer alguma coisinha e já ir brincando com o seu editor. Eu já estou dando aqui algumas dicas de alguns editores para a gente usar, tá? VSDC Video Editor.
Tem tons de recursos e você pode começar de graça. Existe uma grande variedade de filtros, sobreposições, efeitos de transição e habilidades de correção de cor. Então ele é bem completo, esse é um editor que é bem interessante, tá? Então essa plataforma foi projetada para oferecer aos usuários uma experiência de edição suave para que até os iniciantes possam desfrutar de projetos de mídia criativo. Então, para a galera que é criativa, já quer se arriscar e vai utilizar editor no computador, esse é um editor bem interessante, que ele tem bastante ferramentas, né? E ele também tem uma interface simples, um pouco mais simples, que para os iniciantes vai ser bem interessante, tá? Mas é como eu sempre falo, às vezes o que parece simples para um pode ser complicado para o outro. Então, como eu falei, né, como eles são gratuitos, você pode estar baixando, testando, ver o que vale a pena, o que é legal para você, tá? Graças ao amplo suporte de formato que ajuda a lidar com todos os arquivos de mídia populares com facilidade. Então, graças a isso que ele é tão mais simples, né? Então, para quem está iniciando, ele ajuda bastante. Você também pode usar as ferramentas internas do conversor de vídeo para converter livremente o formato de vídeo, áudio para outro formato. Então, isso daí também é super interessante, que você pode estar modificando o formato do seu áudio ou do seu vídeo, tá? A gente ainda não chegou nessa aula dos formatos de imagem, vídeo e som, mas vai ser a nossa nas próximas aulas a gente vai falar referente a isso, mas acredito que vocês já conheçam, né, por exemplo, MP3, MP4, né, na questão do áudio, geralmente é o que a gente utiliza, o JPG, a gente tem GIF, entre outros, nem vou começar a explicar aqui porque vai ter uma aula somente para isso, né, mas aí o bacana, o diferencial desse editor é que a gente consegue converter livremente, então a gente consegue fazer a conversão, por exemplo, de um áudio de MP3 para MP4, por exemplo, ou de um vídeo que estava em HD para Full HD, tá? É mais ou menos isso só para vocês entenderem. Então, tem a gente consegue mudar, né, o formato do vídeo e do áudio, então isso é muito interessante também nesse editor, que é grátis e é para computador. VideoPad Video Editor. É um software multiplataforma para iniciantes. A versão gratuita do VideoPad limita as opções de exportação de vídeo a apenas 2 formatos de arquivo. Então, isso daqui, diferentemente do anterior, já não é talvez tão interessante. Claro que para você pode ser que somente esses formatos que ele oferece sejam bacanas, sejam interessantes, ou não. Por isso que eu falo que é muito particular de cada pessoa. E aí eu ofereço um leque, né, de opções, e aí você vê o que faz sentido para você ou não, ou baixa, vê se é legal e não é. Então, nesse longo período de edições, a gente vai testando vários estilos de aplicativo, vê o que a gente se adapta, o que a gente não se adapta, o que parece ser mais completo ou que não é completo, ou às vezes tem um que é super completo, mas essas funções não fazem sentido, então um que é mais básico já tá bom. Então, aí já fica a critério de vocês, tá? A interface do VideoPad não leva muito tempo para se acostumar e se ajusta perfeitamente às necessidades de editores de vídeo inexperientes. Então, né, como eu já comentei, às vezes quando tem menos ferramentas, acaba sendo mais fácil de vocês mexerem, né, para quem não entende, não ficar perdido naquele monte de ferramenta, o que é isso, o que eu faço. Então, também tem uma interface intuitiva, né, e pode ser que seja bom ou não, foi como eu já falei, vou continuar repetindo para vocês entenderem. Mas é isso. Essa é uma plataforma de edição de vídeo intuitiva, rica em recursos fácil de usar. Então, foi como eu falei, é um pouco mais simples, então para iniciantes é bem interessante, tá? Os iniciantes podem desfrutar de uma edição fácil com sua linha do tempo do tipo arrasta e solta. Então, a gente consegue pegar determinado vídeo, simplesmente arrastar e pronto. É bem simples, sabe? E vários recursos de transição, efeitos e ajustes de velocidade facilitam a personalização. Então, por mais que ele é simples, ele tem uns recursos mínimos, básicos, que a gente provavelmente vai precisar e vai utilizar ali numa edição. Então, algumas transições, efeitos, ajustes de velocidade, então a gente consegue dar uma personalizada nele. Ele é fácil, simples e intuitivo. E se muitas vezes no início você não requer nada muito sofisticado, não precisa realmente de muita coisa, ele pode acabar sendo interessante. Aí é como eu falo, vai depender do estilo de vídeo. Quero um vídeo mais elaborado, talvez não seja esse editor. Ou não, meu vídeo é bem simples, eu só preciso cortar alguns detalhes, fazer pequenos ajustes, ele se enquadra perfeitamente na sua necessidade, tá? Então é sobre isso, a necessidade da sua edição vai dizer qual o estilo de editor de vídeo que você vai precisar, ou editores, né? Muitas vezes você pode gostar de mais de um e utilizar mais de um estilo de editor para fazer a edição dos seus vídeos, tá? QD Live.
Skidelive, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, já falei, se a pronúncia estiver errada, vocês conseguem ver aí o nome, ficar interessado e pesquisar mais sobre o editor, tá? É um software de edição de vídeo de código aberto compatível com Windows, Mac e Linux. Esse software de edição de vídeo combina a simplicidade dos editores de vídeo básico com as ferramentas avançadas de editores de vídeo frequentemente usados por profissionais experientes. Então, ao mesmo tempo que ele tem ferramentas muito simples, ele tem ferramentas que conseguem ser mais avançadas e tem uma especificação mais ampla que profissionais geralmente usam, né? Então, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é um pouco mais robusto. Então, para quem é um iniciante intermediário, pode ser que ele seja bem interessante para quem já conhece ou já sabe um pouquinho de edição, né? Ou até mesmo para se arriscar, porque já que ele é simples, você vai usando as ferramentas básicas que você já conhece ou sabe mexer e vai se aventurando em novas ferramentas que são mais avançadas, tá? Ele inclui uma linha do tempo com várias faixas para usar, para que você possa importar vários clipes de vídeo e áudio para a linha do tempo. Para algumas situações especiais, por exemplo, falha, o Skidelive pode fazer backup do seu arquivo automaticamente. Portanto, não se preocupe com a falta de um arquivo. Então, isso é bem interessante, que ele vai fazendo ali backup, ele vai ajudando, organizando bastante. Uma coisa que eu já devo ter comentado, se eu não comentei, eu vou comentar agora e provavelmente eu vou comentar mais pra frente quando a gente chegar na edição. Uma coisa que acaba acontecendo muito no início, quando a gente começa a editar foto, principalmente vídeo, né? Às vezes acaba que o vídeo é um pouco mais longo, demanda um pouco mais de trabalho, a gente fica ali tão empolgado e vai editando, é super gostoso, super bacana ali no início, você vai conhecendo as ferramentas e é super interessante, sabe? A gente fica tão focado que às vezes a gente esquece de salvar, né, o que a gente está fazendo. E aí, sei lá, no celular, sem querer o celular desliga, acaba a bateria, ou seu computador tem uma falta de energia e ele desliga, por exemplo, você perde tudo. E isso é horrível, você fica, meu Deus, sei lá, você ficou uns 30 minutos, 1 hora editando, você não salvou em momento nenhum. E você fala, meu Deus, não acredito que eu perdi tudo. Por mais que estava sendo muito divertido, muito legal, ter que fazer tudo de novo é horrível, né? Só quem edita, quem já passou por isso, eu acho que principalmente acontece muito no começo. E tem que acontecer porque a gente tá lá editando, não lembra do celular, e aí, sei lá, acaba a luz, desliga o computador. Você só para assim, meu Deus. Espero que eu tenha salvado em algum ponto, em algum momento. Até mesmo quando a gente está salvando direto, por exemplo, ficava aí uns 15 minutinhos sem salvar, é literalmente isso. Fez alguma coisinha, salva, fez alguma coisinha, salva. E a gente tem um medo, né, de perder. Então, por exemplo, putz, a última vez que eu salvei foi uns 5 minutos. Mas nesses últimos 5 minutos até que eu não fiz tanta coisa, não perdi muita coisa. Mas, por exemplo, perder um trabalho de 30, 40 minutos, 1 hora, já é mais complicado. Mas isso a gente vai falar um pouquinho também mais pra frente. Talvez vocês acabem vivenciando isso, de não salvar e acabar perdendo, né, algum trabalho, né, alguma evolução que você tinha feito naquela edição. Então é bacana os aplicativos que já fazem o backup, já salva sozinho, isso é muito bom, porque dá um alívio, só de pensar dá um alívio no coração. Mas indo para o nosso próximo, o Blender. O Blender é a criação gratuita do conteúdo 3D de código aberto, que suporta todos os principais sistemas operacionais sob a licença pública geral, né? Então, ele faz uns trabalhos 3D, também é bem interessante, é um pouquinho mais diferenciado, né? Então, o Blender possui muitos recursos avançados, como ferramentas de modelagem baseadas em modificadores, poderosas ferramentas de animação de personagens e etc. É um dos melhores editores de vídeo para Windows e Mac. Então, o principal diferencial desse editor, tá, é que ele consegue fazer algo bem realista ali no estilo 3D. Então, para quem trabalha com animação, personagem, esse tipo de coisa, pode ser um editor que ele é bem bacana. Eu acabei, infelizmente, não trazendo a imagem, mas ele é bem legal, faz um estilo bem realista, sabe? Ele é surreal para quem vai trabalhar com essa parte. Por isso que eu falo, é incrível. Mas, Maia, eu não tenho nada a ver, vou fazer nada com 3D, tá? Não faz sentido no meu vídeo, nas minhas edições, para mim não faz sentido. Então já descarta, não, talvez seja uma coisa legal, algo que pelo menos eu vou querer tentar, ou vou querer baixar para descobrir, ver, dar uma mexida só para conhecer, porque eu acho esse lance 3D muito legal. Beleza, então faz sentido ou não faz para vocês, tá? Mas aí eu vim aqui trazer para quem for mexer com isso, é bem interessante, tá? Então, como usuário iniciante é difícil de usar, pois o projeto é para profissionais. Então, ele é bem robusto mesmo, mas mesmo assim eu acho que ele vale a pena e é bem interessante, tá? É totalmente gratuito para usar e distribuir. A interface é personalizada e flexível nas configurações de cores. Por outro lado, se você é um semiprofissional ou deseja melhorar sua
edição de vídeo para um nível superior, este editor de vídeo gratuito é o melhor para você. O problema é que você precisa gastar mais tempo e energia para aprender. Então, se você é um pouco mais ousado, não tem medo de sair tentando e descobrir uma coisa nova, ele pode ser muito legal, porque realmente ele tem recursos super avançados, é outro nível, vamos dizer assim. Então, talvez é para quem já edita um pouco, já conhece um pouco mais, ou mesmo para quem é iniciante, se aventurar, mas aí foi como falou, vai demandar um pouco mais de tempo e um pouco mais de energia para conhecer um pouco mais sobre o programa. Então, se isso não é um problema para você, perfeito. Mas se você não sabe como vai ser a sua adaptação, principalmente se você está iniciando, muitas vezes um programa muito difícil, acaba acontecendo ao contrário, né? A gente vai ficando desmotivado, acha aquilo muito complicado e fala, vixe, isso daí não é para mim. Então, às vezes é mais fácil começar com um programa que seja mais simples, que você tenha uma adaptação melhor, né? E aí depois vai ficando mais fácil, né? Então, quem já tem um hábito de mexer em programa e fazer edição, se pega um programa um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, já é ruim, mas a gente sabe lidar porque a gente já conhece algumas ferramentas, já sabe algumas técnicas, então fica mais fácil. Mas para quem não conhece nada, às vezes acaba sendo frustrante, sabe? Então, a não ser que você seja muito aventureiro, aí sim eu indico, mas ele é bem legal por conta da questão do 3D, tá? Hit Film Express é uma boa alternativa ao Adobe After Effects. Oferece aos usuários muitas opções de composição de efeitos visuais e permite usar gratuitamente ferramentas de edição de vídeos semi-profissionais, mas os iniciantes podem achar a interface do software difícil de navegar. Então é mais um que pode ser um pouquinho mais complicado, ele tem ferramentas que são um pouquinho mais profissionais, vamos dizer assim, né, semi-profissionais. Então, para quem está iniciando muito agora, pode ser que tenha dificuldade, foi como eu falei no slide anterior, né? Acaba sendo difícil, a gente acaba ficando um pouco desanimado e pensa, putz, eu não tenho jeito para isso, está sendo muito difícil, estou ficando muito cansado. E assim, querendo ou não, edição é algo complexo, complicado, a gente tem que tentar fazer o mais profissional, mas ao mesmo tempo também é para ser divertido. É claro que tem momentos que a gente passa uns nervosos, umas raivas, as coisas não saem do jeito que a gente quer, acontece, mas no geral é para ser algo prazeroso, é para ser algo divertido, pelo menos eu considero assim, por mais que seja trabalho, né, tem que ser um trabalho que para você é gratificante, sabe? E realmente, quando a gente edita um vídeo, isso é incrível. Não sei se vocês já editaram algum vídeo um pouquinho mais elaborado, não foi algo tão simples. Quando você inicia, você olha todo aquele vídeo todo horrível, vamos dizer assim, você fica, meu Deus, vai dar um trabalho. E às vezes demanda bastante tempo, mas quando você finaliza e você vê o vídeo pronto, por mais que você não aguenta mais ver aquele vídeo, né, porque você fez toda aquela edição, é muito gratificante também, ao mesmo tempo, você olhar aquele vídeo pronto e você fala, caramba, eu que fiz. E você sente, assim, orgulhoso de si mesmo. Então, quando você tem uma ferramenta que é um pouco mais intuitiva, um pouco mais simples de utilizar, você consegue fazer com que isso flua de uma maneira melhor e aí você acaba não ficando frustrado. Mas é claro, depende também do perfil de cada um. Tem pessoa que é mais ousada, é difícil, eu vou tentar mesmo sendo difícil. Ou não, se for realmente muita extensão de saco, nem vou querer fazer, por exemplo, né? Então vai depender muito do estilo do seu perfil, tá? Já até passei para o próximo, achei que tinha um pouquinho mais falando sobre ele, mas então o Lightworks é um ótimo editor de vídeo gratuito com muitos efeitos de vídeo. Pode editar vídeos, áudio e clipes de imagens estáticas, mas a interface do usuário é muito técnica. Muitas pessoas acham difícil de usar. Ele tem uma versão Pro que é paga. Então, esse também é interessante, já um pouquinho mais robusto, e aí foi tudo que eu já tinha explicado para vocês, né? Então pode ser que você ache um pouquinho mais difícil ou não. E ele também tem uma versão Pro, porém ela é paga. Então, né, acontece muito disso, de já ter bastante recurso, ser bem legal, mas para ficar melhor ainda, ficar a nível profissional, muitas vezes exige uma versão, né, Pro, por exemplo, que é paga, igual no caso deste editor, tá? Por mais de 25 anos, muitos cineastas utilizaram como uma ferramenta profissional para editar vídeos. Então, só para você sentir o peso do negócio, ele realmente é diferenciado. Então, pode ser que ele dê um pouquinho mais de trabalho na hora de conhecer, tá? Então, você pode utilizá-lo para editar vídeos do YouTube e filmes em 4K. Se você deseja editor de vídeo em 4K, este pode ser o melhor para você. Então, ele é interessante, né? Focando para o YouTube, que a gente quer ter uma resolução bem bacana, ou filmes, né? Foi como eu falei, algo bem mais profissional. Ele consegue rodar em 4K. Então, isso é bem interessante se você quer uma resolução melhor. Que eu acho que, para quem está iniciando, talvez não aconteça, mas nunca se sabe. Foi como eu falei, eu trago aqui o leque e vocês decidem o que faz sentido e o que não faz sentido para vocês, tá?
DaVinci Resolve, esse também é bem interessante, eu já tinha comentado sobre ele em alguma aula, agora eu não lembro mais qual, né? É bem completo, ele tem uma versão Studio que é paga, mas a versão gratuita já tem muitos recursos completos e exporta até vídeos em 4K, então ele também tem a opção de fazer a exportação do vídeo em 4K. Então esse DaVinci Resolve, ele é bem interessante, muitas pessoas falam super bem dele, tá? Então a versão 12.5 é a mais popular, mas o novo DaVinci Resolve 14 está em beta público e pode ser baixado por qualquer um. Então tem essa versão beta, né, que qualquer um pode baixar e pode estar utilizando e conhecendo um pouquinho mais dele também. Ele é bem interessante e ele é bem completo também, tá? Esse DaVinci Resolve, ele é super legal também. E agora eu vou falar de dois editores que são bem interessantes também, mas eles têm a possibilidade de você utilizar sem precisar baixar o arquivo para o computador de vocês. Vocês podem utilizar eles de forma online, tá? Esses dois próximos que eu vou falar, que é esse ChipChat, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Este editor de vídeo online gratuito é fácil de usar, apresenta algumas ferramentas básicas de edição de vídeo, como aparar e cortar, girar e inverter, cortar, dividir e combinar. Então ele tem aquelas funções básicas bem interessantes, né? Quando a gente fala de editores online, a gente sabe que as ferramentas não são tão arrojadas, não são ferramentas tão legais, vamos dizer assim, são ferramentas um pouquinho mais básicas por conta de ser online, mas mesmo assim é bem completo para a gente fazer o básico, que geralmente é bem necessário, tá? Além disso, ele também fornece modelos de vídeo personalizáveis e oferece a entrada para armazenamento de bibliotecas de vídeo e áudio. Então também é um diferencial, também é bem legal. E aí foi só como eu falei mesmo, né, que às vezes a questão de ser online, ele não tem ferramentas tão personalizadas ou tão profissionais, vamos dizer assim, tá? Acabam sendo ferramentas um pouquinho mais básicas, mas dependendo do estilo de vídeo, ele super comporta, é uma opção super legal, tá? Você pode criar um editor de vídeo no ChipChat em 3 etapas. Criar um novo projeto e arrastar e soltar seus próprios áudios, imagens e vídeos para a edição e adicionar texto, títulos, filtros e transições. Ou superposição, quase não foi, sobreposição, né? Você pode criar um vídeo no ClipChat em 3 etapas. Criar um novo projeto e arrastar e soltar seus próprios áudios, imagem e vídeos para o editor e adicionar texto, títulos, filtros, transições ou sobreposições de segundo plano para a hora de fazer um vídeo com aparência profissional. Então ele consegue fazer todos esses recursos, né, em 3 etapas. Basicamente a gente monta esse vídeo porque ele tem vários recursos super interessantes e tem essa aparência de profissional, tá? Então ele é super interessante esse editor. É importante, eu coloquei até aqui para não esquecer, que senão realmente se fosse só para falar eu ia acabar esquecendo. É necessário criar uma conta primeiro para iniciar este serviço online. E na versão de teste gratuita, seu vídeo de exportação é limitado à resolução de apenas 480 pixels, tá? Então ele é um pouquinho limitado, né, nessa questão, a versão gratuita, então ele existe sim uma versão paga, e aí você consegue fazer uma exportação com uma resolução um pouco melhor, tá? Mas, nesse caso, você tem que criar uma conta para utilizá-lo online, e se for a versão gratuita, ele é limitado nessa resolução de 480, tá bom? Esse editor também é online, tá? Que é o Capwing, eu não sei pronunciar, mas enfim. Fornece muitas ferramentas de edição de vídeo, como aparador de vídeo, redimensionador de vídeo e criador de vídeo, além das ferramentas de edição mais usadas. Ele permite configurar a proporção de saída de vídeo para 1:1, 9:16, 16:9, 4:5 ou 5:4, perdão. Né? Então ele consegue fazer esses redirecionamentos, isso também é bem interessante, né? Essa funcionalidade, que abrange a maior parte do tamanho de vídeos popular. Então, né, a maioria dos que eu citei é os tamanhos de vídeo que a gente utiliza normalmente, tá? Não há muitos modelos ou transições e filtros em comparação com o ClipChat. Mas basicamente você pode editar e criar um vídeo online com essas ferramentas gratuito, sem muito esforço. E se você fizer login antes de criar vídeos no Capwing, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, não haverá marca d'água no
vídeo exportado. Então, isso também é muito bacana, que se você faz o login antes, você consegue retirar a marca d'água, né, quando você for exportar o vídeo. Então, isso é bem bacana, é um diferencial, né, em questão do anterior também, né, por mais que ele não tenha tantos recursos como o anterior, ele também é bem bacana, ele é do básico, ele é completo, tá? Ele é todas as ferramentas básicas que a gente for precisar, ele vai ter em recursos, em ferramentas, ele é bem interessante. E se você fizer o login, você tem a opção de tirar a marca d'água, então isso também é muito legal, tá? E agora vamos falar um pouquinho mais dos editores de vídeo grátis para celular, tá? Agora essa lista vai ser focada em vídeos para celular, mas propositalmente eu já trouxe esse em primeiro, porque ele fica entre a transição de computador e celular, ele tem suporte para os dois, tá? Então, Adobe Premiere Rush, ele tem a opção tanto de celular quanto computador. É um editor de vídeo que pode ser usado no computador e no celular. Sua interface tem diferentes camadas de edição de áudio, cortes, filtros e linha do tempo, que podem ser trabalhadas separadamente. Então ele também é bem interessante, ele é bem completo. E aí a vantagem, né, é que você tem tanta opção do celular e do computador, e eles têm que estar interligados. Vou até falar um pouquinho mais sobre isso. A versão para celular, é claro, não é tão completa quanto a usada em computadores, então já tem essa questão. Mas disponibiliza a sincronização de contas, então você sincroniza, né, a conta que está no seu computador com a que está no celular, mas a do celular tem alguns recursos limitados, diferentemente da versão que você utiliza no computador, tá? É importante lembrar que para usar o app no celular é preciso ter uma conta ativa no computador. Ele também oferece uma versão paga com recursos diferenciados e a versão básica e gratuita. Então ele tem essa versão mais básica, um pouco mais simples, que é gratuita, e como a grande maioria, né, tem também uma versão paga, que é um pouquinho mais robusta e requer alguns recursos e ferramentas a mais, tá? E aí o diferencial desse é para quem, como eu já tinha comentado, né, tem pessoas que preferem computador ou só tem um computador, pessoas que só têm o celular ou preferem o celular e pessoas que têm os dois. Então, esse é um editor bem legal que você pode ter tanto no computador quanto no celular. Claro, no celular vai ser um pouco mais básico, mas como eu comentei, a gente tem a opção de sincronizar as contas, né? Então, isso ajuda bastante também na questão do processo. E aí tudo vai depender, não, só gosto de usar no computador, não faço questão de celular, ou só uso o celular, né? Então, esse talvez não seja a melhor ferramenta para celular somente, tá? Se fica mais interessante se você tem celular e computador, tá? Mas mais à frente eu vou trazer opções de celular que são bem bacanas, tá? Como eu comentei já com vocês, eu particularmente gosto bastante de fazer edição pelo celular, né? Seja de foto, de vídeo. Eu gosto de utilizar bastante o celular, talvez até mais do que o computador. Então, né, vou trazer aqui alguns que eu já usei e é bem interessante. Então, InShot, eu também não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, é um aplicativo gratuito com interface bastante simples e intuitiva. É um dos mais baixados e utilizados pelos usuários. Com ele é possível montar vídeos com imagens, adicionar áudios, usar várias opções de transições, filtros e acrescentar textos e emojis. Então ele também é bem completo, ele é bem interessante. E aí ele é 100% gratuito e principalmente focado em celular, tá? InShot, acho que é assim que pronuncia. Outros destaques são os tamanhos para Instagram, YouTube e TikTok pré-definidos, o que facilita muito a vida dos usuários. Então, hoje em dia, basicamente, a gente faz vídeos para postar, né, principalmente YouTube, Instagram ou o TikTok. Então, ele já vem pré-definido os tamanhos para facilitar quando você for fazer a exportação, né, e compartilhar em alguma dessas redes sociais, tá? Então, isso também é um diferencial e é bem legal. Também tem uma versão paga do app. Nele, todas as funções estão disponíveis, inclusive a de apagar a marca d'água do seu vídeo final. Então, né, muito deles, por serem gratuitos, infelizmente, acabam vindo com a marca d'água. E aí tem alguns que a gente tem a opção de remover a partir do momento que você cria você passa a ser pago, né, num Pro, algo do gênero, e você começa a pagar e não tem anúncios, não tem marca d'água, e tem alguns aqui também que eu vou falar durante a nossa aula, que não tem a marca d'água, tá? Mas exclusivamente esse tem, e a gente consegue remover só se pagar, né? Mas a gente consegue utilizar e fazer edição de vídeos de uma forma bem bacana, de qualquer forma também é gratuito, mas tem esses poréns, né? Que nem tudo sempre é lindo e maravilhoso, mas de qualquer forma também é um editor muito interessante, tá? KineMaster.
É um app, né, um aplicativo mais completo. Sua interface é semelhante à de um editor para computador, mas bem intuitiva e simples. Então, é bem robusto no quesito de ferramentas, é bem interessante, mas ele ainda assim é intuitivo e bem simples, tá? Ele já vem com os principais formatos pré-definidos e permite usar a linha do tempo para adicionar efeitos, transições e trilhas sonoras. Então, a gente já consegue ver que ele é completo, ele também é bem bacana, tá? Então, também é para celular e ele também é gratuito. E pode ser uma ferramenta muito interessante, como eu falo para vocês. Traga um leque e vocês veem qual é a opção mais interessante para vocês. Assim como o Enxute, o KineMaster oferece uma versão gratuita e outra paga, que oferece mais opções, né, de música, transição, além de exportar os vídeos em formato 4K e Full HD. Então isso que também é interessante, porém é na versão paga, mas muitas vezes a gente gosta e às vezes compensa utilizar um pouco dessa versão paga ou não. E foi como eu tinha comentado no início do vídeo. Eu trouxe uma lista com a sua grande maioria gratuito, porém quase todos os aplicativos que existem, né? Não, quase não todos, né? Mas grande parte deles tem essa questão que é um aplicativo gratuito, mas sempre tem algo pago, né? Uma versão Pro, uma versão melhorada, uma versão com mais ferramentas. Isso no mundo dos aplicativos em geral, né? Tem jogos que são gratuitos, mas você quer determinada coisa, tem que pagar. Então a gente já sabe que funciona assim. Com os editores acaba não sendo diferente, mas a grande maioria deles entrega boas ferramentas, mesmo sendo apenas gratuito. E aí é só ver qual ferramenta você, né, qual aplicativo você se adapta mais, acha mais interessante, faz sentido para você, e ver que às vezes algum você consegue retirar, né, pagando, retirar a marca d'água quando você paga, e já tem outros que já vêm sem a própria marca d'água, ou talvez você não se incomode com essa marca d'água, não sei, tá? Aí vai ficar a critério de cada um de vocês. Viva Vídeo é um pouco diferente dos demais aplicativos para editar vídeos. Seus recursos, como captura de vídeo, estúdio de criação e edição, são organizados em telas diferentes. Dessa forma, ele é mais fácil de trabalhar, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de aplicativo. Então, eu super indico, né, também, ele é bem legal para quem acabou realmente de iniciar e se sente um pouco inseguro ainda nesse processo de edição e quer talvez uma coisa mais simples, mas foi também como eu falei, o que é simples para mim pode não ser para vocês e vice-versa. Mas esse Viva Vídeo, né, no caso, eu já utilizei bastante, é uma ferramenta que eu utilizava bastante quando eu comecei a edição de vídeo, né? Então, eu utilizei ele bem no começo e isso era bem interessante para mim e eu gostava bastante de utilizar ele e depois fui descobrindo e utilizando novas ferramentas. Ele oferece diversas opções de filtros e transições, possibilidade de colagens, criação de vídeos com fotos, adição de legendas e até mesmo dublagem. Assim como os aplicativos anteriores, o Viva Vídeo também disponibiliza uma versão gratuita e outra paga, mais completa. Então foi como eu comentei, ele é bem intuitivo, ele é bem bacana. Eu comecei utilizando ele, hoje em dia eu não utilizo mais, mas mesmo assim é um aplicativo que, para quem está iniciando, ele é bem simples e ao mesmo tempo ele consegue ser completo, né? A gente consegue fazer várias funções, né? Tem várias ferramentas, mas é claro, como eu sempre falo, vai depender muito do estilo de vídeo que você quer fazer. Então, pode ser que ele não seja suficiente ou só ele, agora para o início, seja tudo de bom, tá? E assim como vários aplicativos, como eu comentei, ele tem a sua versão gratuita e ele também tem a sua versão paga, que geralmente é um pouco mais completa e tem outras ferramentas e funcionalidades. Se eu não me engano, ele tem também a marca d'água, tá? Quando eu utilizava, ele tinha também a marca d'água e tinha a opção de pagar para tirar essa marca d'água. Então, tudo vai depender realmente muito do que você vai precisar para utilizar, se a marca d'água vai ser um problema ou não. Geralmente a gente não gosta de deixar, mas muitas vezes, se isso não for um problema para você, ele pode ser muito bacana para iniciar, ou pelo menos para estar treinando no início, tá? Então, o Video Show também é um aplicativo super legal, também já utilizei bastante ele, vou falar aqui um pouquinho mais, né? E esses que eu usei por mais tempo, conheço um pouco mais, eu sempre acabo puxando um pouco mais de sardinha, acho que vocês já repararam, né? Mas enfim, permite cortar vídeo e adicionar músicas, oferece opção de filtros adesivos e diferentes temas. É também ótimo para adicionar legendas, então ele também é bem completo, ele também é bem mais interessante, né? Quando eu parei de usar o Viva Vídeos, eu comecei a usar esse Video Show, então ele também é bem interessante, eles são bem parecidos e são bem simples de usar, tá? Esse aplicativo para editar vídeo é gratuito e libera mais recursos em uma versão paga, como os formatos GIF e Full HD, retirada de marca d'água, efeito de voz e a remoção de anúncios. Então, o que eu lembro que era bem ruim era a marca d'água,
Tem também a questão dos anúncios, né? Tem alguns anúncios. E com a versão paga a gente consegue liberar essas funções a mais e também não ter a marca d'água, por exemplo. Né? Mas ele também é um aplicativo super bacana de usar. Foi como eu falei, se você às vezes não se incomoda com os anúncios, por exemplo, ou a questão da marca d'água, ou não precisa de um vídeo Full HD, pode ser que ele seja bem interessante. E eu, como eu falo também, ele é gratuito, então baixa no celular, testa, faz a edição ali de um vídeo simples, vê os recursos, vê se você gosta, vê se você vai ter uma boa adaptação com ele, porque muitas vezes eu faço aqui um super merchan, e na hora de você utilizar você não acha tão simples, ou você não se identifica com a interface do aplicativo. Tem isso também. Então é bacana, né, os aplicativos que são gratuitos, você baixar, e ver se vale a pena para você ou não, tá? CapCut, esse daqui com certeza é meu favorito, é ele que eu uso atualmente, né? Com certeza eu vou tentar trazer vídeos aqui quando a gente for fazer a parte de edição na prática. Eu vou trazer o CapCut e as edições que eu faço pelo celular mesmo. Então, vocês já sabem que eu gosto bastante de editar e fazer as coisas pelo celular. E atualmente é ele que eu utilizo, ele tem bastante recursos bem legais. E é claro que tem outros, e foi como eu falei, vale a pena você explorar muitas vezes o que é fácil, o que é bacana. O estilo de aplicativo que eu gosto para fazer a edição não é o mesmo que você gosta ou vai gostar, tá? Então, é um editor de vídeos criado pela mesma empresa dona do TikTok, né? Então, quando eu baixei e comecei a utilizar ele, nem sabia disso, mas é a mesma empresa do TikTok que é dona dele, tá? Então, com ele é possível editar vídeos em mais de uma camada, adicionar efeitos de transição, áudio, textos e outros elementos. Então, pelo menos eu acho ele bem completo, tem essa questão da linha do tempo, a gente consegue dividir em várias camadas, adicionar os efeitos, as transições, a gente consegue fazer a dublagem, consegue adicionar áudio, consegue adicionar texto, então eu acho ele bem completo e bem bacana, tá? Além disso, tem a possibilidade de sobrepor vídeos e extrair o fundo com o efeito Chroma Key. Então, isso também que eu acho super interessante, né? Ele ter o Chroma Key. Eu já tinha comentado com vocês, né? Já até falei, né? Nos sets de cinema, a gente vê aquela superprodução, aqueles panos verdes, que usa aquele fundo verde para a gente utilizar esse chroma key, que é retirar, né, aquele fundo verde ou que está em verde, a gente consegue tirar da imagem, consegue anular, e aí a gente coloca, faz uma sobreposição de um outro vídeo ou uma outra imagem que a gente queira. Então isso que eu acho bem bacana também no CapCut é que ele tem essa ferramenta, tem essa opção, né, de utilizar o chroma key, então ele é super interessante e eu gosto bastante, tá? O CapCut é um aplicativo 100% gratuito, muito fácil de usar e com recursos que não precisam de uma assinatura paga. Então, isso que é o mais interessante. Ele é 100% gratuito, literalmente, né? E ele permite subir vídeos diretamente nas redes sociais, então isso também é bem legal, sem nenhuma marca d'água. Então, o legal é que você não precisa pagar, né? Diferente dos anteriores que eu comentei, tá? Ele tem, se você quiser, na verdade não é uma marca d'água, mas no final você consegue deixar ali aparecendo o nome do aplicativo, né, no final da edição, ele tem essa opção, ou você também pode tirar, e ele é 100% gratuito, acho que isso também que me chamou muita atenção, que ele não tem determinado recurso, é pago, tudo gratuito, ele é 100% gratuito, então isso que torna ele mais interessante, e ele também não tem a marca d'água, então se você quer um aplicativo 100% gratuito, se incomoda com a marca d'água, e quer uma resolução, ele tem resolução menores, né, de 480 e resoluções um pouquinho maiores, você consegue alterar também os frames, então ele é bem interessante, eu acho ele bem completo, e eu particularmente gosto muito de utilizar, então se você edita pelo celular, ou pretende editar, e quer uma dica minha, com certeza eu apostaria no CapCut, porque eu acho ele muito interessante, mas pode ser que você não goste, tá? E foi como eu falei, não tem problema nenhum. Tem uns aplicativos que a gente acaba gostando mais, né? A gente se identifica mais e acha mais fácil de usar. Eu gosto muito dele, então recomendo. Então baixem e façam o teste. E se não gostar, não tem problema. E se gostarem, foi a dica da professora Mai, tá? Eu espero que vocês gostem realmente, porque ele é muito interessante, tá? Filmer é um aplicativo de edição de vídeos brasileiro, então ele também é muito interessante porque ele é um aplicativo brasileiro, tá? Seus destaques são interface simples e recursos fáceis de mexer, opção de transição e filtros variados, inserção de músicas e uso de realidade aumentada e postar vídeos diretamente nas redes sociais. Então, a gente também percebe que ele é cheio de recursos, cheio de ferramentas, é muito legal. Também tem essa opção de postar diretamente nas redes sociais. Eu geralmente não utilizo muito, mas tem pessoas que acham interessante já finalizar
e já mandar diretamente para a rede social, tá? Então vai muito do perfil de cada um e pode, foi como eu falei, pode fazer sentido para um e para o outro não, pode ser legal para mim, ruim para vocês, e vice-versa, tá? Ele está disponível nas versões gratuitas e paga, sendo disponibilizado para baixar para Android e também iOS, tá? Então a gente consegue ter ele tanto no Android quanto iOS, e ele tem também a sua versão gratuita e tem a sua versão paga, mas também ele é muito interessante, tem recursos bem legais, tá? YouQut, esse também é um pouquinho diferente, um pouquinho interessante. É um aplicativo disponível apenas para aparelhos Androids. Então, se você tem um Android, eu acho que isso não tem muita diferença, tá? Mas uma característica específica dele, ele é somente baixado em Android, então só quem tem Android pode utilizá-lo, tá? Então basta pesquisar por YouQut na loja de aplicativos do Google. Com ele é possível editar vídeo de maneira profissional, fazendo cortes, transições e adicionando efeitos de áudio e trilha sonora. Então a gente vê que ele também é bem interessante, ele é bem completo, e aí o único diferencial, né, maior que ele tem, é que ele é apenas compatível com Android, tá? Mas mesmo assim ele é bem interessante. Ele também permite que se aplique filtros e adesivos. Por ter vários recursos diferentes, é muito indicado para YouTubers e TikTokers. Então, né, para essa galera que está seguindo também essa ideia do YouTube ou TikTok, ele é bem interessante, ele também é bem completo, tá? A única restrição mesmo é que ele só é compatível com Android. O aplicativo YouQut é gratuito, mas oferece uma versão paga e mais completa. Então, como a grande maioria dos outros aplicativos que eu vim citando aqui, né, ele tem sim a sua versão gratuita e tem a sua versão também que é paga, mas isso daí já tá até normal comentar sobre isso no vídeo, tá? Mas mesmo na versão grátis é possível salvar seus vídeos sem nenhuma marca d'água. Então, foi como eu falei, depende muito, a marca d'água pode te incomodar ou não, e se você quiser tirar, o bacana é que ele tem a opção, assim como o CapCut, ele tem a opção de tirar a marca d'água sem ser na versão paga, na própria versão gratuita você consegue retirar a marca d'água, então também é um diferencial, também é uma questão bem legal deste aplicativo em particular, tá? E chegamos no nosso último aplicativo, né, o nosso último editor de vídeo grátis para o celular, que é o iMovie, né? Então, o diferencial dele é o oposto do YouQut, né? Então, é o editor de vídeo da Apple e por isso está disponível apenas para iOS. Então, né, o YouQut, ele é para Android e o iMovie, ele é apenas para iOS, tá? Então, tem esses dois que são um pouquinho mais diferentes, né? Eu quis trazer essa particularidade, até porque se eu não avisasse, muitas vezes você podia achar interessante algum recurso do iMovie, e aí você tem um Android e aí não consegue usar, tá? Então, com ele é possível criar vídeos com edições diferenciadas, belos efeitos gráficos, trilhas sonoras e logotipos para trailers. Então, ele é bem legal mesmo, ele é bem diferenciado, mas é claro, aí ele fica restrito, né? Infelizmente, só para quem tem o iOS, tá? Outro recurso interessante é a facilidade de transferir seus vídeos para outros dispositivos Apple, seja eles os iPhone, iPads ou iMacs. Então, ele tem essa facilidade, né, de fazer essas transferências em tudo que seja ali dos dispositivos da Apple, né? Então, é o seu diferencial e, ao mesmo tempo, é o seu limitante, tá? Ele também aceita vídeos de até 4K e é um aplicativo inteiramente gratuito, com todos os recursos disponíveis, sem que seja necessário uma assinatura. Então, ele também é um dos aplicativos que não precisa de nenhum tipo de assinatura, então ele é 100% gratuito, tá? Assim como o CapCut que eu comentei, mas aí a única questão é que ele é, né, da Apple, então ele só é compatível, só é disponível para iOS, tá? Ele não serve em Android. Mas de qualquer forma, né, para quem tem iPhone, iPad, a gente consegue tá utilizando ele nos iPhones, então se você tem um iPhone, ele pode ser muito interessante, é como eu falei, ele é 100% gratuito, então não custa nada você baixar, ver se você acha a interface legal, se você gosta, né, que muitas vezes para um pode ser legal, para outro não, e aí não custa nada, como ele é gratuito, você baixa e testa e vê se você gosta ou se você não gosta, qual é a sua opinião sobre ele, tá? E chegamos à reta final, né, a conclusão da nossa aula. Eu achei que foi uma aula super interessante, eu gosto de trazer e exemplifiquei, né, um pouquinho de cada aplicativo para vocês, tentei, né, falar que a maioria é bem parecido, né, alguns têm um pouco mais de recursos, outros têm menos, uns têm uma interface um pouquinho mais complicada, outros têm interface um pouquinho mais simples, então depende muito, né, vai de perfil de pessoa para pessoa, e foi como eu comentei várias vezes, o que é complicado para mim pode ser simples para você,
ou vice-versa, tá? Então, só a forma de saber, é claro que ali já trouxe algumas características. Esse daqui é 100% gratuito, então é bacana. Esse daqui serve no celular, no computador, ou não, eu só utilizo no computador. Você vai ver de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua característica, qual faz sentido. Então, como eu falei, né, na aula anterior, eu falei bastante nessa aula, eu tento trazer esse leque de opções, e aí você vê o que faz sentido para você, o que interessa para você, e aí o único jeito realmente da gente descobrir, é claro, a gente conhece um pouquinho mais das funcionalidades e das particularidades de cada aplicativo, mas a gente só vai saber se a gente realmente gosta ou não testando, praticando e utilizando o aplicativo, que aí a gente vai usar mais de um e ver qual que a gente se identifica mais, qual parece ser mais fácil e mais simples para a gente, tá? Então, o vídeo está mudando a nossa maneira de comunicação e expressão. Cada vez mais pessoas tendem a compartilhar seus conhecimentos e experiências no YouTube ou usar o vídeo para impulsionar os seus negócios online, né? Então, a gente sabe que hoje em dia vídeos, né, no YouTube, TikTok, Instagram, está muito em alta, né? As pessoas cada vez mais fazem mais vídeos e a edição é extremamente necessária para a gente fazer alguns ajustes ou para deixar o vídeo muito mais mágico e tem várias técnicas que a gente pode estar utilizando na edição para a gente ter um vídeo completamente diferente da realidade, né? Como eu comentei do Chroma Key, também é uma ferramenta super interessante. As pessoas hoje estão usando muito mais, né, dela, né? Antigamente era uma coisa mais restrita a profissionais, a nível cinema, e hoje em dia a gente vê, né, pessoas no Instagram fazendo e mostrando antes e depois. Eu pelo menos amo, então também lição de casa, se vocês tiverem interesse, procurem páginas no Instagram que fazem esse tipo de edição, que é muito bacana para a gente entender melhor como funciona, né? Eu acredito que a grande maioria, assim como eu, né, quando eu iniciei há bastante tempo, né, na edição, eu ficava imaginando, meu Deus, mas como que faz isso? Parece ser tão complexo e às vezes nem é assim tão difícil. É claro que requer um treino, trabalho, você vai ser algo um pouquinho complicado e difícil, mas depois que você entende como funciona, como fazer, e depois de praticar bastante também a edição de vídeo, você vê que nem tudo é assim tão complicado, tão complexo quanto parece ser, tá? Então, eu acho que a dica de ouro é descubra qual aplicativo faz sentido para você, qual você consegue mexer de uma maneira simples, que seja fácil, intuitivo para você entender, né? Não intuitivo que eu, professora Mayara, falei que é intuitivo, não que eu falei o que é fácil, que é realmente fácil para você. E aí, quando você encontrar um aplicativo que você se identificou, viu que ele é bacana, que ele tem as ferramentas que você precisa, né? O que for melhor para você é praticar, praticar, praticar e praticar. Né? A gente só vai melhorando na edição de vídeo, praticando. E, é claro, quando a gente encontra, né, um aplicativo ou ferramentas que são mais fáceis de usar ou tem a ver com o que a gente quer fazer ali naquela edição, isso fica muito mais simples, fica muito mais interessante, tá? E aí a dica de ouro realmente é essa, encontrar o melhor aplicativo para você e praticar bastante, que essa é a chave do sucesso, tá? Com as constantes evoluções de hardware e softwares, hoje é relativamente simples editar um vídeo com qualidade e recursos profissionais. Então, foi basicamente isso também que eu falei, né? Voltando ali um pouquinho no Chroma Key, era uma ferramenta, um recurso que a gente encontrava mais em filmes, né? Em questões mais profissionais. E hoje em dia a gente vê pessoas comuns, né, assim como nós, fazendo esse tipo de edição. É claro que talvez no início não era tão perfeito, não era tão bom, mas de tanto praticar, né, elas acabam melhorando e fazem vídeos que a gente olha e fala, meu Deus, que incrível, né, quero fazer um desse também. E aí tem alguns perfis no Instagram, por exemplo, que eles mostram, né, o antes e o depois, o momento que está fazendo a produção, né, e o pós-produção, quando já está finalizado. Então, isso também é muito legal para a gente entender um pouco mais de como funciona, e aí ver se, claro, se faz sentido, se é o nosso estilo de vídeo, se é dessa maneira que a gente quer usar o editor de vídeo ou não, tá? Então, o que eu falo aqui também bastante vai muito do seu perfil, do estilo de vídeo que você está fazendo, tem que fazer sentido para você. Então, tenta que falar num geral, ser bem ampla, né? Porque vai depender do perfil e da particularidade de cada um. Mas aí foi como eu falei, trouxe um leque de editores e eu espero que dentro desses, é claro, existem muito mais, tá? Eu citei alguns que são mais interessantes, principalmente tentei trazer os que são, né, gratuitos. É claro que a gente viu que é difícil ser 100% gratuito, são poucos que são 100% gratuitos, mas a grande maioria tem recursos que é interessante, que você pode utilizar e que não vai precisar pagar nada por isso, tá? Então, galera, até que já falei bastante, mas foi uma aula bem interessante. E agora nós vamos para as nossas perguntinhas que não podia faltar aqui no finalzinho da nossa aula, que eu trago para relembrar algumas questões, afixar alguns conhecimentos, né? E eu, pelo menos, acho super interessante. E aí a minha dica se quiser, pode parar, né, para ler com um pouquinho mais de calma, responder direitinho, né, que aqui eu acabo passando
bem rápido, porque aí eu sei que vocês têm a opção de pausar. Então, pausem, lê com atenção e tenta responder para ver realmente se vocês estão entendendo, se não estão entendendo. Se até quiser, anota num papel, tá? É que essa aula foi um pouquinho mais teórica, então as perguntas também não são tão complexas, não estão tão difíceis, tá? Mas bora lá. Perguntinha número 1. Como escolher o melhor editor de vídeo? Opção A. Escolhendo o que tiver a melhor avaliação, com certeza vai ser o melhor editor para mim. Opção B. Saber qual tem versão paga mais cara, pois assim será o mais completo. Ou opção C. Conhecer quais ferramentas ele tem e saber se faz sentido para a minha necessidade de edição. Não tá difícil, então também já vou passar. A opção certa é a opção C, conhecer quais ferramentas ele tem e saber se faz sentido para a minha necessidade de edição. Então foi basicamente o que eu falei bastante disso, né, com vocês, então vai depender muito do que você quer fazer, então é o que faz sentido para você. É claro que é bacana olhar as avaliações, tá, antes da gente baixar algum aplicativo, mas nem sempre o que tem, às vezes, a melhor avaliação vai ser o que vai ser melhor para mim, ou que vai fazer sentido para mim. Pode ser realmente um aplicativo excelente, que tem uma avaliação maravilhosa, só que o que acontece? Qual pode ser o problema? Às vezes ele é tão bom e eu estou num nível tão básico de edição que aquele aplicativo pode ser um pouquinho complicado para mim. É claro que a maioria que eu trouxe aqui, eles são bem fáceis de utilizar, tá? É claro que no começo a gente fica com um pouquinho mais de dúvida, mas a gente vai testando, vai tentando descobrir ali as ferramentas, chega um momento que tudo parece mais fácil, tá? E também ali, né, saber qual a versão mais cara, eu já falei na aula anterior, não significa que pelo fato de ser mais caro ele vai ser melhor, ou pelo fato de ser pago vai ser melhor do que o gratuito, tá? A gente tem aplicativos que são excelentes e são 100% gratuitos, tá? Perguntinha número 2, a edição de vídeo só vai ser de nível profissional se eu usar aplicativos pagos e que tenham ferramentas muito complexas e complicadas de usar. Né? Então, já passando para a resposta, que isso não preciso nem deixar tanto tempo, né? A gente sabe que é falso, não é assim que funciona, né? É claro que ferramentas geralmente mais complexas e complicadas, para quem está iniciando, acaba sendo um pouquinho mais difícil de usar. E a gente encontra bastante esse tipo de ferramentas mais complexas, mais difíceis, em aplicativos que são um pouquinho mais profissionais. Mas a gente consegue sim ter uma edição a nível profissional, utilizando aplicativos 100% gratuitos. Foi como eu comentei, a única questão é a gente praticar bastante, que quanto mais a gente vai praticando, mais familiarizado a gente vai ficando com as ferramentas e vai melhorando a nossa edição até chegar em um nível que parece ser profissional, tá? Então não tem nada a ver precisar de ser aplicativos pagos, que sejam caros ou muito complexos. E também vai depender muito da sua necessidade, foi como eu falei várias e várias vezes, tá? Agora a nossa perguntinha número 3, qual desses aplicativos só está disponível para íons? Então, esse daí já vai exigir um pouquinho mais da memória de vocês. Então, opção A, YouCut, opção B, iMovie, ou opção C, Adobe Premiere Rush, né? Que eu também não sei se pronuncia exatamente assim. Pausa, tenta dar uma relembrada, mas já passando para a resposta correta, né? A opção certa é a opção B, o iMovie, né, que é somente disponível para íons. Então, foi como eu falei, ele é 100% gratuito, ele é muito interessante, mas aí ele é limitado, né, a iPhone, só quem tem o íons que consegue estar utilizando ele, mas ele também é uma ferramenta muito legal. Então, se você tem o seu iPhone, você pode estar baixando, ele é 100% gratuito, e você pode testar e ver se você acha interessante, se ele se enquadra, né, no seu perfil, e você pode utilizá-lo, que ele é bem legal também, tá? Perguntinha número 4, agora é uma sequência bem próxima, tá? Então, qual desses aplicativos é disponível apenas para aparelhos Android? Então, opção A, YouCut, opção B, iMovie, ou opção C, Adobe Premiere Rush. Então, já vou passar, que também não adianta eu esperar tanto tempo. A resposta correta é o YouCut, então ele é disponível apenas para aparelhos Androids. Né? Então, se você tem, por exemplo, um iPhone, a gente já sabe que você não vai ter a possibilidade de baixar, né, o YouCut, mas quem tem Android, né, os celulares com Android, pode baixar, ele também é gratuito. Ele também tem a versão paga, né, e a versão gratuita. E ele também é muito interessante, foi como eu falei, todos os aplicativos que são gratuitos, que é a grande maioria, né, do que eu trouxe nessa lista, é bacana baixar, testar, ver se você gosta, se enquadra com o seu perfil.
E aí foi como eu falei também ao longo da aula, a maioria dos aplicativos é gratuito e tem as versões pagas, né? São poucos que são 100% gratuitos, assim como o iMovie e também o CapCut, né? Eles são 100% gratuitos, então eles não têm a versão paga ou não tem que pagar para liberar alguma determinada ferramenta ou para tirar a marca d'água. Tá? Então, isso também acho que entra, né, na nossa avaliação de um aplicativo bom ou não para mim, né? Que tem que pagar, então para mim não dá, tem que ser 100% gratuito. Não tem problema em ficar com a marca d'água, não tem problema em ter anúncios. Esse aplicativo aqui ele é gratuito e tem determinadas ferramentas que são pagas, mas todas as ferramentas que o aplicativo disponibiliza de forma gratuita, é interessante para mim, é bacana, é somente essas ferramentas que eu vou utilizar, principalmente nesse início, né, que eu vou editar os meus vídeos. Então, bacana. Foi como eu falei, você precisa realmente ver o que faz sentido para você, não é o que faz sentido para mim, ou para o coleguinha, ou nas avaliações, né, que a gente vai sempre também procurar boas avaliações para baixar um aplicativo, mas principalmente a utilizar e ver se ele faz sentido ou não para você, tá? Então, dando ênfase novamente, o Youcut, ele é um aplicativo que é disponibilizado apenas para Android, tá? E a nossa última perguntinha, a nossa perguntinha mais fácil, qual desses aplicativos pode ser usado no computador e também no celular? Opção A, Youcut, opção B, iMovie ou opção C, Adobe Premiere Rush. Também já vou passar para a resposta, não preciso nem pedir para vocês pausarem, que obviamente é a opção C, né? O Adobe Premiere Rush, que ele é uma opção, né, que você pode estar utilizando tanto no computador quanto no celular, então ele é bem interessante para quem gosta de fazer edição no celular e no computador. A única questão é que ele é disponível, né, para o computador e para o celular, mas se você for utilizar apenas no celular, ele exige que você tenha feito um login no computador também. Então ele é mais interessante para a pessoa que trabalha com edição nos dois, tanto no computador quanto no celular. Agora, se você vai ficar só no computador, por exemplo, ele também é interessante, mas tem outras opções que eu falei lá no início da aula. Ou se você vai utilizar apenas o celular, tem as outras opções que eu falei agora mais para o final da aula, tá? Esse é um aplicativo que se enquadra melhor na pessoa que tem tanto o computador e o celular e gosta de mexer nos dois, gosta de fazer edição nos dois, tá? E ele acaba ficando mais interessante porque ele tem essa particularidade de ser disponível tanto para celular quanto para computador, mas você precisa, né, para utilizar ele no celular, você precisa ter o login, ter feito o login, né, pelo computador. E ele tem a possibilidade também de sincronizar o celular e o computador. E no celular ele tem algumas ferramentas a menos do que com o computador, tá? E aí eu também falei de alguns aplicativos para computador, online, que também pode ser muito interessante, né? E aí foi como eu falei, eu fui dando as dicas, tentei, né, trazer um leque bem amplo de possibilidades e opções para vocês verem o que encaixa no perfil, no bolso de vocês e o que faz sentido, se vocês vão utilizar pelo computador, se vocês não querem baixar pelo computador, eu trouxe duas opções que eram online, então dá para fazer a edição de vídeo online, às vezes acaba não tendo tantas ferramentas, mas dependendo do que você vai fazer, é um pouco mais básico. Ele super faz sentido para você, tá? E aí também trouxe as do celular, acabei dando umas dicas maiores em relação ao celular, porque eu costumo utilizar, né, bastante celular para gravar, para fazer edição, para tirar foto. Eu sou super a favor do celular, não curto tanto fazer edições e fazer as coisas pelo computador, mas aí, como eu falei, vai do perfil de cada um, tá? Galera, já falei bastante, mas chegamos ao final da nossa aula, né? Eu espero que ela tenha sido uma aula super interessante, eu espero que eu consiga ter agregado e trazido informações interessantes e que a partir dessa lista, é claro, existem muito mais aplicativos, eu trouxe só alguns, tá? Mas eu espero que dentro dessa lista tenha algum que faça o seu estilo, que seja o seu perfil e que se encaixe perfeitamente, que você tenha uma facilidade, uma boa habilidade para conseguir fazer edição. E é claro, não é mágica, não tem um milagre, não tem o que fazer. A gente só aprende a editar editando, né? A prática, tanto que existe o ditado, a prática leva à perfeição. Mesmo que não ficar perfeito, a gente vai praticando e cada vez mais a gente vai melhorando, vai conhecendo novos recursos. E o que eu sempre falo aqui no finalzinho da aula, né? A internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento, então gostou de algum aplicativo e achou que ele é um pouco complicado, mas ele vai ter as ferramentas necessárias que você precisa para editar o seu vídeo, joga no YouTube, vai ter uma galera ensinando especificamente sobre aquele aplicativo, né, que
que eu comentei aqui, vai ensinar passo a passo, vai ensinar como utilizar a ferramenta, ou até mesmo no Google, às vezes direciona, né, para um vídeo no YouTube, ou tem alguma forma ali de explicação que vocês vão conseguir entender e que vai fazer super sentido para vocês. Então, usem a internet a favor para vocês aprenderem, para vocês estudarem, para vocês conseguirem entender um pouco melhor dessa parte de edição de vídeo, principalmente foi como eu falei, gostou de determinado aplicativo, faz sentido, mas acho que ele é um pouco complexo, ou precisa aprender um pouquinho mais sobre ele, não tem problema, joga, né, como editar no CapCut. Vai ter centenas de vídeos explicando, tá? Algum deles já tem dentro do próprio aplicativo alguns vídeos ensinando algumas técnicas, então é super bacana, tá? Então se joguem nesse mundo da edição, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter muitos momentos complicados, muitos momentos difíceis, mas foi como eu já tinha comentado com vocês. É super gratificante, né? Quando a gente pega o vídeo cru, quando a gente inicia o vídeo e quando a gente finaliza ele, quando ele está terminado, né, completo, pronto para ser editado, a gente vê que ele fica completamente diferente, é um vídeo novo, tem toda a mágica da edição, então é muito gratificante, é incrível, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Galera, muito obrigada, façam isso que eu falei, vão no YouTube, pesquisem, que é super bacana, o YouTube tá aí para isso também, tá? Muito obrigada por assistir, bons estudos a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau!